Agora, a gente vai falar, porque depois que foi aprovada no Senado, deputados aliados do governo aí do presidente Jair Bolsonaro, eles definiram uma estratégia para acelerar a tramitação da PEC das bondades. Outros chamam de PEC kamikaze, mas fiquem à vontade para como vocês querem nomear a PEC. Tudo para acelerar lá na Câmara dos Deputados, né? A fim de concluir a votação dessa proposta, que amplia benefícios, cria programas sociais antes do início do recesso parlamentar, que é no dia 18 de julho. É isso mesmo. Lá na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição precisa ser submetida inicialmente ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde os parlamentares debaterão a constitucionalidade do texto. Se o relatório for aprovado, a matéria daí segue para uma comissão especial criada exclusivamente para discutir o mérito da proposição. Nela, o texto é deliberado dentro de um prazo de até 40 sessões ordinárias. A proposta só será enviada ao plenário após aprovação neste colegiado. Aí, como o governo Bolsonaro tem pressa em aprovar esse pacote aí de bondades para tentar mitigar os efeitos da alta do preço dos combustíveis e também melhorar daí com isso o desempenho nas pesquisas de intenção de voto, a manobra será utilizada para encurtar o caminho, como definiu a reportagem da Jovem Pan, uma pessoa do Centrão que defende essa articulação. Apesar da articulação, os deputados precisaram correr contra o tempo para aprovar a PEC das bondades, porque o recesso, como eu falei, tem início no dia 18 de julho, ou seja, os parlamentares têm exatamente, ou apenas como queiram, 2 semanas para resolver esse imbróglio. Eu começo com você, Ângelo Rigon. Eu acho que eles vão resolver antes, né? Porque tá tudo acertado. O executivo mandando o legislativo. O que eu acho mais engraçado são os nomes das CPIs. Né? Tem que ser, a CPI é chamada, da PEC. A PEC é chamada de vários nomes, entre elas. Bondade, kamikaze. Não, mas tem duas que eu achei muito barato. É a PEC medo do Lula e a PEC da compra de voto. E é muito interessante porque eu, particularmente, acho que é a PEC do buraco. Porque aprovando isso e passando esses 3 meses, virando o ano, vocês vão ver o tamanho do buraco que o Brasil vai cair. Então, avisado todo mundo já está. Avisado todo mundo já está. Ano que vem, não reclamem. Mas o normal, essa é a política brasileira, que tem... Mas a economia a gente vê depois, não é? Mas, cara, o Arthur Lira me parece o Alan Jesus, lá do empresário do Luvas de Pedreiro, né, rapaz? O pessoal só pensa neles, né? É brincadeira. Quem, Rafael? Mas é eles que votam, né? É eles que tem que continuar fazendo essa questão aí, indiferente de qual seja a nomenclatura que você queira usar num pacote desse aí, que é de um assistencialismo, mesmo que seja em ano eleitoral. Mas o interessante é que fazer isso antes do recesso só me deixa mais feliz se as eleições fossem todo ano, né? Imagina só se todo ano tivesse eleição e os parlamentares teriam que fazer aprovações, recordes de tempo ali, como está sendo várias coisas. Esse ano aí está sendo show de bola, por quê? Porque nós sabemos que há uma vinculação, é óbvia, ninguém é burro aqui, né? Para dizer que não tem vinculação por ser ano eleitoral. Mas não dá para deixar de lado a situação financeira e econômica que o nosso país vem enfrentando. Então tem que ser feita alguma coisa, porque se não é feita alguma coisa, também vai ser falado. Então é melhor que faça e que seja falado, mas que faça alguma coisa para a população. E se é ano eleitoral ou não, isso é o de menos agora. Sobretudo quando tivemos aí 2 anos de pandemia que todo mundo ficou em casa. Era proibido ficar fora de casa no final de semana, horários muito restritos. Eram alguns comércios estavam abertos e com restrições de horário. Então, muitos comércios não puderam trabalhar. Muitas pessoas jurídicas acabaram saindo, né, do mercado. Conclui, Kim. Por quê? Porque realmente era muito restrita essa questão aí da pandemia. Então agora nós sofremos muito a economia com diversas situações e esse pacote vai ajudar sim os menos favorecidos e espero que isso ande mais para frente ainda. Pamela Bussolini, um trunfo do governo Bolsonaro nesse caso é que no Senado, pelo menos, a oposição votou a favor. Somente José Serra votou contra no Senado. Agora, a expectativa do governo é que também tenha essa onda de votos a favor. Paulo, veja bem, a gente está assistindo pessoas, né, que reclamam todo dia, né, sobre o governo e defender agora
impostos, né? Redução de imposto passou a ser ruim. Pagar auxílio também passou a ser ruim. Eu acho tudo muito interessante. Quanto a ser um ano eleitoral, eu penso o seguinte: se a gente não estivesse atravessando por uma situação tão difícil econômica, será que o governo faria tantas reduções de impostos? A gente está falando do dinheiro que abastece essa máquina que os políticos amam, né? É óbvio que esse pacote de bondades, ele vem como uma forma de socorro. Como eu já falei aqui anteriormente, não adianta reduzir o combustível, a gasolina, o etanol, se a gente não conseguir fazer com que os caminhoneiros circulem e escoem nossa produção de alimentos, né? A gente vai cair numa inflação ainda pior. Então, eu penso o seguinte: quando se trata de imposto, redução de imposto, esse tipo de coisa, um auxílio no momento difícil, a gente precisa abraçar a coerência e ver que é pelo bem das pessoas e lutar pelo bem das pessoas. Quem está contra, falando que a PEC é kamikaze, não sei o quê, faz o seguinte: ao invés de você pagar mais barato no combustível, você paga, separa o seu dinheirinho, bota no envelope e manda para o governo do estado. Tá sofrendo tanto porque vai deixar de pagar imposto? Faça isso, guarda o seu imposto e manda para o governo do estado e bota um coração no envelope com o seu dinheiro. Agora a vez de Aguinaldo Vieira. Aguinaldo, nós estamos falando da PEC chamada de PEC das Bondades. O Rigon deu outros nomes, tem a PEC Kamikaze, eu não me lembro os outros nomes que ele falou. Do buraco? Você tem algum outro nome buraco, que do Lula. Você daria para essa PEC? Vai, Vieira. O interessante é que, independente até se essa PEC vale por um mês ou é ano eleitoral, enfim, qualquer benefício para a população é interessante, independente do governo que esteja lá, se você é contra ou a favor, se é um benefício, a gente tem que aproveitar. Né? Lembrando também que a ex-presidente Dilma, ela foi caçada, impeachmentada por pedaladas fiscais, né? Dar uma mesclada nos números que não eram aquele. Eu acho até pouco para o impeachment, mas enfim. Então, caso o presidente Bolsonaro ganhe as eleições, fica mais fácil contornar essas questões, essas bondades de agora. Mas temos que aproveitar, é interessante. Eu acho que não podemos ser aquela coisa esse copo tá mais vazio ou tá mais cheio, né? A gente tem que pensar que a coisa tende a melhorar e é isso que a gente espera do governo, né? Que as nossas vidas melhorem, independente de quem esteja lá e as suas ideologias sejam diferentes. Temos que aproveitar, que vá até o fim do ano ou não, temos que aproveitar e tentar tirar o maior benefício de tudo isso. O copo que se refere à água mesmo, não é leite, né? Porque o leite tá 10. Vai, tá não bom. É leite condensado. Ô, Fernando Tupan, uma máxima que foi combatida pelo governo Bolsonaro é aquela da economia, a gente vê depois. E aí, a despeito aqui do que todo mundo pensa, eu quero saber o que você pensa. A economia pro ano que vem a gente vê depois. Agora, como diz o Aguinaldo, é hora de usufruir as benesses. Ele tá exatamente certo, Paulo Caetano. Nós temos um problema muito grande ainda, que tem a Rússia da Ucrânia, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que está nos tirando do sério e está nos levando à pior recessão de todos os tempos. Segundo o Elon Musk aí, que é um guru dessa turma nos Estados Unidos. Vindo essa recessão, a gente sabendo disso, é bom relaxar que vem chumbo grosso nos próximos meses. Mas o Rigon, acho que vai ter que se contentar aí, que mais uma pesquisa foi divulgada e o site antagonista coloca Jair Bolsonaro na frente de Lula, Rigon. O que será que está acontecendo com o Brasil aí? Eu sugiro, Tupan, que o pessoal leia. Só ler. Não foi o site que deu notícia, ele repercutiu um instituto. Cada instituto tem sua fama. Nós sabemos um, inclusive, aqui do Paraná, que recebeu dinheiro do governo federal. Então, eu recomendo. Leia. Lê o quê? Leia o que for de direito na área da política. Se informe, buscar informação. Nada de zap. Leia o blog do Rigon. 8 horas em ponto. Também.